Olá, sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula do nosso curso, dando sequência e continuidade com os nossos estudos. Nós vamos para a nossa 7ª aula, uma continuidade aí da 6ª aula, porque nós falamos sobre o Teorema de Tales, né? E uma consequência do Teorema de Tales é a semelhança de triângulos. Então, nós vamos explorar nessa aula os resultados da semelhança. A teoria é curta, né? Mas na prática é um assunto aí recorrente nos nossos concursos. Então, nós vamos definir para vocês primeiro o que seria essa semelhança. Veja bem, dois triângulos são semelhantes se e somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. O que seriam lados homólogos? Aqui embaixo estou com a explicação. Dois lados homólogos, ou seja, homo vem de mesmo, logos lugar, ou seja, aqueles que estão no mesmo lugar. A grosso modo a gente pode dizer assim, são os lados que estão entre os ângulos que têm a mesma medida, tá? Não entre si, mas respectivamente. Nós temos esse primeiro triângulo ABC, tá? Da esquerda, nós temos esse outro triângulo A', B', C' da direita, e você repara que os ângulos são os mesmos. Eu tenho esse aqui, que é um risquinho só, tá vendo? Que é igual a este daqui. Os ângulos têm a mesma medida. Aí eu tenho esse ângulo B aqui, que tem os dois risquinhos, que também está presente aqui no B duas linhas. Esse ângulo C aqui, que está com 3 risquinhos, aqui no C'. Ou seja, triângulos semelhantes, eles vão ter os mesmos ângulos, certo? Respectivamente em cada vértice, por isso a palavra ali ordenadamente congruente, ok? E aí os lados homólogos são proporcionais, ou seja, se eu considerar o lado aqui entre o vértice C e o vértice B, esse lado Azinho, ele é proporcional ao lado entre o C' e o B'. Certo? Porque ele está entre os mesmos ângulos. Veja bem, o A está entre o ângulo de 2 riscos e o ângulo de 3 riscos. O A' está entre o ângulo de 2 riscos e o ângulo de 3 riscos, certo? A forma da gente escrever uma semelhança de triângulos é dessa maneira aqui, através do acento do til, ok? E aí você vê que tem uma correspondência aqui, né? A gente cria a correspondência entre os ângulos e, dada a correspondência entre os ângulos, você escreve a proporção entre os lados, ok? Dois lados homólogos, então, são tais que cada um deles está em um dos triângulos e ambos são opostos a ângulos congruentes. Aqui, pessoal, é a dica para resolver qualquer problema de semelhança. Ambos são opostos a ângulos congruentes. Basta você analisar isso. Ah, esse lado aqui ele está de frente com 30 graus. Então, lá no semelhante dele, o cara que está de frente com 30 graus é que vai ser proporcional, tá? Então, é onde vai dizer como que você vai escrever a sua proporção, perfeito? A razão de semelhança, então, vai ser o resultado dessa proporção. Tá? Então, sendo K a razão entre os lados homólogos, né, esse K é chamado da razão de semelhança dos triângulos. Claro que você pegar aqueles lados homólogos, o resultado vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre uma constante, aqui no caso eu estou chamando de K. E curiosamente, se o K for igual a 1, então nós temos triângulos congruentes. Ora, na aula de triângulos, né, nós falamos sobre congruência de triângulos. Triângulos que são congruentes são aqueles triângulos que são perfeitamente idênticos, né? Eles têm os mesmos ângulos, os lados também, respectivamente, né, ordenadamente, vão ter as mesmas medidas. O que significa razão ser igual a 1? Ora, quando que uma divisão, quando que uma razão dá igual a 1? Quando você tem um número dividido por ele mesmo. Então, se eu tiver triângulos onde os lados têm as mesmas medidas ordenadamente, significa então que cada uma das minhas divisões, cada uma das minhas razões vai dar o mesmo resultado, que é igual a 1. Portanto, podemos dizer que a congruência seria um caso particular da semelhança? Posso dizer sim, sem problema nenhum. Então, estejam sempre atentos. Dado os triângulos, para que você monte a razão de semelhança, basta você conhecer os ângulos, tá bom? Basta você conhecer os ângulos. Então, se eu vejo que este lado A aqui, ele está oposto com este ângulo aqui que eu risquei, então ele vai ser proporcional a este lado aqui, a linha que está oposto com este ângulo aqui, que é a mesma medida. Triângulos semelhantes possuem ângulos congruentes. Repare que eu falei então que nós devemos ter os três ângulos iguais, ok? E os lados, todos eles, proporcionais. Só que, assim como nós conversamos em congruência, nós temos alguns casos, alguns casos particulares
onde você satisfaz condições mínimas e a partir daí você consegue afirmar a semelhança, sem a necessidade de verificar os três ângulos e os três lados, ok? Então nós temos um teorema fundamental aqui, ó, que já vai começar a descrever isso daí, que diz assim: se uma reta é paralela a um dos lados de um triângulo e intercepta os outros dois em pontos distintos, então o triângulo que ela determina é semelhante ao primeiro. Ora, você vai reparar o seguinte: se nós temos um triângulo então, de modo geral, dado esse triângulo, se uma reta é paralela a um dos lados do triângulo e intersecta em outros dois pontos distintos, então eu vou considerar uma reta aqui, ó. Eu vou te chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, essa reta R, onde R é paralela ao segmento BC, ok? Nós vamos dizer então que, se considerar o ponto aqui, ponto D, considerar aqui o ponto E, esse triângulo ADE, ele é semelhante ao triângulo ABC. É isso que esse teorema está dizendo. E de modo óbvio, né, você pode reparar aqui que vai ser a correspondência de ângulos. Nós temos os lados aqui que são paralelos, então eu tenho a reta aqui, ó, que é paralela se eu continuar ela, e cortadas por duas transversais, que seriam esses lados aqui do meu triângulo. Então este ângulo presente aqui embaixo, ele vai estar presente aqui em cima também. Este outro ângulo aqui no vértice C, ele vai estar presente aqui no vértice E, porque são ângulos correspondentes. E mais, se você analisar, o ângulo A, ele é compartilhado pelos dois triângulos. Ele está presente tanto no menor, no ADE, quanto no maior, o ABC. Portanto, esses dois triângulos, eles têm ângulos iguais. E por eles terem ângulos iguais, os seus lados acabam sendo proporcionais. Como? Por teorema de Thales. A gente pode traçar uma nova paralela aqui. E considerando as transversais, você vai ter segmentos aqui correspondentes proporcionais. O segmento AD proporcional ao segmento AE, proporcional AB, né, com o AD, perdão, e o AE com o AC, né, lembrando que nós estamos falando sempre de correspondência entre os seus lados do triângulo, né, tudo isso com resultado do teorema de Thales, beleza? Assim como também essa base aqui, com essa base aqui você vai ter os valores congruentes. Galera, dado esse resultado, então a gente começa a conversar sobre o primeiro caso, o primeiro critério aí de semelhança de triângulos, que se dois triângulos possuem dois ângulos ordenadamente congruentes, então eles são semelhantes. Eu não preciso nem verificar o terceiro, isso aqui é consequência imediata desse teorema que nós acabamos de falar, certo? Porque se eles têm dois, o terceiro obviamente vai ser igual. Então basta a verificação de dois pares para que você então tenha a semelhança. Dado um triângulo, de qualquer forma que seja, sei lá, esse ângulo aqui mede 20, esse ângulo aqui mede 50. Se eu tiver um outro triângulo, aqui mede 20 também, aqui mede 50 também, ok, então esses dois triângulos eles são semelhantes, tá? Este lado aqui é proporcional a este lado aqui, este lado aqui é proporcional a este daqui, e este lado aqui é proporcional a este lado aqui. Repare que eu escrevi essas semelhanças de acordo com os ângulos, ó. O lado B oposto ao 50, o lado B' oposto ao 50 também, e assim sucessivamente, beleza, galerinha? Bom, o segundo caso de semelhança diz o seguinte: se dois lados de um triângulo são proporcionais aos homólogos de outro triângulo e os ângulos compreendidos entre eles são congruentes, então os triângulos são semelhantes. Esse aqui é o caso LAL, ou seja, o caso LAU de semelhança. Lembramos que tem esse caso LAU na congruência, né? Se eu tenho dois triângulos que apresentam dois pares de lados, né, homólogos, que são de mesma medida e o ângulo entre eles também é de mesma medida, então os dois são congruentes. Aqui só muda o detalhe da questão da semelhança. Em vez dos lados serem congruentes, os lados são proporcionais. Então, dado um triângulo, tem um ângulo aqui de 30 graus, sei lá. Verifiquei que aqui mede 10 e verifiquei que aqui mede 15. E aí, se eu tiver um outro triângulo, onde aqui também mede 30 graus, aqui mede 40 e aqui mede 60, bom, então eu já posso afirmar que os dois são semelhantes. Por quê? Eu analisei que 10 está para 40, assim como 15 está para 60, certo?
uma vez, né, que eles estão aqui se multiplicando por 4, né, a fração aqui que nós estamos tendo é a fração 1/4, ou seja, existe proporção entre esses lados homólogos, e o ângulo entre eles é de mesma medida. Então eu já posso verificar que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, este cara aqui vai ser igual a este cara aqui também, e este ângulo, este lado aqui vai ser proporcional a este lado aqui, onde o A com o A' também vai dar 1/4. É isso que é semelhança de triângulo, são lados proporcionais aí, né, respectivamente, olhando de um triângulo para o outro. Nós temos ainda um terceiro caso que diz assim, que se dois triângulos têm os lados homólogos proporcionais, então eles são semelhantes. Olha só esse terceiro caso que interessante, ele não fala de ângulo. Então, se você não conhece nada a respeito dos ângulos do seu triângulo, mas você analisou os 3 lados de um e os 3 lados do outro e viu que existe uma correspondência entre eles, de modo que vale uma proporção. Então, esses triângulos eles são semelhantes. E o que você ganha, então, com esse terceiro caso? Você ganha que os ângulos internos, né, ordenadamente, respectivamente, são iguais. Então, desenhando aqui só para poder fazer um esquema deste caso. Você tem um triângulo, você vai ter outro triângulo, certo? Eles vão ser semelhantes, só de você analisar que este cara aqui é proporcional a este cara proporcional a este lado proporcional a este lado aqui. Aí sim, verifiquei essa proporção, ok, então o ângulo que está aqui, ó, oposto ao lado C, ele vai ser igual ao ângulo oposto ao lado C', que é o seu proporcional, entendeu? Assim também os outros ângulos ali, respectivamente. Beleza, pessoal? Eu coloquei aqui um exemplo que é, na verdade, um resultado também muito importante e que aparece aí nos nossos concursos, né, nas nossas provas. Fala assim, olha, mostre que se a razão de semelhança entre dois triângulos é K, então a razão entre os seus perímetros também é K. Veja bem, se existe a razão de semelhança entre os lados, esse resultado está dizendo que também existe essa razão entre os perímetros. E é muito interessante isso aqui, muito fácil de verificar também, veja bem. Se eu tiver aqui um triângulo A, B, C, vou ter um outro triângulo semelhante a ele. Então, A', B' e C'. Os dois são semelhantes e a razão de semelhança vale K, isto é, A está para A', assim como B está para B', assim como C está para C', e tudo isso está dando igual a K. O exercício está dizendo que o perímetro também vai estar na proporção para K. Basta utilizarmos aquela propriedade das proporções, das grandezas proporcionais, que nós utilizamos inclusive na aula do Teorema de Tales, né? E eu volto a utilizá-la. Que se eu somar todos os antecedentes e todos os consequentes, a minha proporção se mantém. Trocando em miúdos, se eu somar os numeradores e somar os denominadores, a proporção se mantém. Isto é, A mais B mais C está para A' mais B' mais C'. E aí essa proporção vai se manter aqui para cá. Ora, mas o que é A mais B mais C? Isso aqui é o perímetro. No caso, o perímetro do primeiro triângulo, ok? Perímetro 1. E aqui embaixo, A' mais B' mais C' é o perímetro do triângulo 2, esse cara aqui. Beleza, pessoal? Você pode verificar também, por exemplo, que se eu tenho essa proporção, eu posso dizer que o A é igual ao A' vezes K. Entendeu? Posso escrever também que o B é igual ao B' vezes K. Posso escrever também que o C é igual a C' vezes K. Soma essas três equações aqui ordenadamente, você vai ter A mais B mais C, A' mais B' mais C', tudo isso vezes K. Portanto, se os triângulos são semelhantes e a razão é K, a razão entre os perímetros também é K. Não só isso, galera. Com base nos casos de semelhança, podemos ainda ter como resultado as seguintes questões, olha só. Se a razão de semelhança de dois triângulos é K, então a razão entre os seus lados também é K, entre os seus perímetros nós acabamos de ver que também é K, e da mesma forma a gente pode tirar para as alturas, que também vai ser K, as medianas, que também vai ser K, as bissetrizes, que também vai ser K, ou seja, de modo geral, a razão entre dois elementos lineares homólogos é igual a K. É isso que eu estou falando. Se você tem dois triângulos semelhantes, qualquer razão entre
comprimentos correspondentes, certo? Respectivos, por isso a palavra homólogos, a razão sempre vai dar a mesma coisa, igual a K. Para aqueles que têm maior facilidade em matemática, deve estar se lembrando que também existe uma relação para a área. Porém, nós vamos conversar sobre essas questões de área na aula de áreas de figuras planas, ok? Então, eu vou deixar esse resultado mais para frente, mas, de fato, também existe a relação entre as áreas, ok? E sempre se lembre, os ângulos homólogos são congruentes. Em semelhança de triângulos, sempre existe a igualdade dos ângulos, né, ordenadamente. E como de costume, nós vamos então terminar a nossa aula fazendo 2 exercícios aí para praticar o assunto que nós acabamos de estudar, ok? A começar aí pelo exercício do ITA, o Instituto Tricode aqui da UANA, nossa maravilhosa instituição daqui do estado de Mato Grosso do Sul, né? Vai dizer assim, analise a figura a seguir. Então ele traz esse desenho maravilhoso para você e vai dizer, sobre essa figura são feitas as seguintes considerações. R e S são retas paralelas e distam em 3 centímetros uma da outra, ok? AB é um segmento de 1,5 centímetros contido em S. O segmento AC mede 4 centímetros. BP é perpendicular a AC. A medida do segmento BP em centímetros é igual a quanto? Bom, você pode tentar fazer essa questão antes de seguir com a resolução do vídeo. Uma questão aí onde vai bastar você analisar então as informações de cada uma delas, né, para tirar as propriedades do nosso desenho e então resolvê-la de acordo com o que for fornecido. Então veja bem, R e S são retas paralelas, né? Lembrando aqui só da forma de escrever, né? R paralela a S. Elas distam 3 centímetros. Bom, de acordo com a nossa primeira aula que nós tivemos, distância entre retas é um segmento perpendicular, é um segmento que vai formar ângulo de 90 graus em relação às retas. Então aqui, ó, eu tenho um segmento que mede 3. Beleza? Ele vai dizer ainda que o segmento AB mede 1,5, ali contido em S, então aqui embaixo nós temos 1,5, ok? O segmento AC vai medir 4 centímetros, então tudo isso daqui, ó, vai medir 4. E BP é perpendicular a AC, então aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ok? No BP com o AC. Ele fala a medida do segmento BP. Vou colocar um X aqui só para facilitar a nossa escrita depois da equação. Bom, analisando, nós temos esse triângulozinho aqui, ó, o APB, vou anotar ele, APB. Esse cara, ele tem a hipotenusa aqui 1,5, tá vendo? E um dos catetos, o X, que está oposto a esse ângulo aqui, que eu vou deixar marcado ele aqui, ó, ele é oposto ao X, tá vendo? Beleza? Nós temos que a distância entre as duas retas é igual a 3. Se as duas têm a distância igual a 3, eu posso, de maneira, né, conveniente, traçar esse 3 a partir do ponto A aqui, ó. Feito isso, eu vou ter um ponto aqui, vou chamar aqui de Q, e esse ponto Q vai ter um ângulo de 90 graus. Concordem comigo? E aí, esse ângulo que eu marquei aqui embaixo, ele vai ser alterno interno com este ângulo aqui em cima. Porque nós temos essa reta AC, que é transversal às paralelas RS. Então, eles estão em lados opostos entre as duas paralelas. Eles têm a mesma medida, ok? Então, eu tenho o triângulo AQC. E nesse triângulo AQC, a hipotenusa é 4. E eu tenho um dos catetos que mede 3, que é justamente o cateto oposto ao ângulo que eu marquei. Então, aqui vai ser um exercício de semelhança. Porque eu acabei de reparar que o triângulo APB, ele tem ângulos, 2 pares de ângulos, né, respectivamente iguais ao triângulo CQA. Então, esses dois aqui são semelhantes, ó, CQA. Repara que eu escrevo dessa forma aqui de modo ordenado por causa dos ângulos. O ângulo em A, ele é igual ao ângulo em C. O ângulo em P é igual ao ângulo em Q. E o ângulo em B vai ser igual ao ângulo em A, por causa da soma dos ângulos internos de um triângulo, né, igual a 180. Ora, então, veja bem, nós temos o lado AB e o lado BP. O lado AB, ele está para o lado BP, assim como, agora nós vamos olhar o outro triângulo. AB, qual que vai ser o homólogo a ele? O AB homólogo a ele vai ser o CA. E o BP homólogo a ele vai ser justamente o AQ.
Basta você analisar os vértices, olha só, AB, olha, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Então, é o primeiro e o terceiro, CA. Aí o outro ali, ó, é BP. Então, olha só, BP, terceiro e segundo, AQ, terceiro e segundo, beleza? Substituindo as informações, deixa eu limpar aqui, só para ficar melhor. O AB nós temos, é 1,5. O BP nós queremos, X. O CA, ele vai ser 4, que é o AC, né? A informação que nós tivemos. E o AQ, que é a mesma coisa que o QA, ele é igual a 3. Beleza? É só fazer essa continha aí. Ora, 1,5 é a mesma coisa, né, que 3 sobre 2. Ok? Então, na hora que eu fizer a multiplicação cruzado, eu vou ficar aqui com 4x igual a 3 vezes o 3 sobre 2, que vai ficar 9 sobre 2. Ok? 9 sobre 2, então, passa o 4 dividindo, né? Vai ficar 9 meios dividido por 4, fazendo continhas, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, enfim, isso aqui vai dar 9 oitavos. Finalizando a nossa questão, a alternativa letra B mata a nossa questão, ok? Beleza, pessoal? Olha aí, identificando a semelhança a partir dos ângulos, montando a proporção também a partir dos seus ângulos, a partir da correspondência dos ângulos. É muito importante que você saiba disso, porque você pode montar essa proporção de outras formas, certo? Que dê o mesmo resultado, só que também você pode acabar se confundindo, escrevendo de outras formas, chegando em resultados que muitas vezes estão presentes nas alternativas. Então aqui ter a atenção para montar a proporção, para montar certinho os vértices, quais são correspondentes com quem, é extremamente importante para tomar cuidado, porque uma questão que às vezes é muito fácil, ela pode acabar indo errada, porque você não montou direito ali a proporção, beleza? Então estejam sempre muito atentos. Para finalizar, uma questão agora do IME, ignorando o mimimi de estudante, vai dizer assim, dado um quadrado ABCD de lado A, marcam-se os pontos E sobre o lado AB, F sobre o lado BC, G sobre o lado CD e H sobre o lado AD, de modo que os segmentos formados BE, CF, DG e AH tem um comprimento igual a A sobre 4. Professor, eu já não entendi nada. Ora, pausa o vídeo e lê de novo que você consegue. A área do novo quadrilátero formado pelas intersecções dos segmentos AF, BG, CH e D mede quanto? Você pode tentar fazer essa questão, né, antes de seguir com a resolução do vídeo. O exercício fala a respeito de um quadrado. Ora, já tivemos aula de quadriláteros, né? Já sabemos o que é um quadrado e todas as suas propriedades. O lado mede A. Vamos fazer então esse quadrado. Fazer um esboço. Exercício de geometria sem desenho não é exercício de geometria, aí é álgebra. Então você precisa do desenho. Os lados medem A, ele fala, marca-se os pontos E e tal. Vamos escrever então os vértices aqui, ó. Vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B. Não, vou fazer da forma mais usual. Vou fazer, deixa eu apagar aqui o B. Vou colocar aqui mesmo. Forma usual A, B, C, D, assim. Ora, ele vai falar assim, ó, marca-se os pontos E sobre o lado AB, F sobre BC, G sobre CD e H sobre AD, de modo que os segmentos formados, BE, então isso aqui vai ser A sobre 4, ou seja, vai ser 1/4. Então eu posso marcar esse ponto aqui assim, ó, E, porque daí o BE tem que ser 1/4. Esse é o ponto B, aqui vai ser o ponto F, certo? O ponto G aqui e o ponto H, bem aqui. Todas essas medidas aqui, ó, elas medem A sobre 4. Se elas medem A sobre 4, a outra medida, obviamente, 3/4, né? Da medida de A, porque a medida toda é A, ok? E aí ele vai dizer, então, a área do novo quadrilátero formado pelas intersecções dos segmentos AF, então vamos fazer aqui o AF, o BG, CH e o DE. A intersecção desses caras, você analisa que vai ser essa figura aqui, ó. E essa figura, por todas as propriedades dos quadrados e de retas paralelas, cortadas por transversais e blá, 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 isso aqui vai ser um quadrado. Tá? Você tem um quadrado aqui, vou colocar ele, por exemplo, de lado X, tá bom? Só para poder identificá-lo.
Bom, como que eu vou fazer esse exercício, professor? Por exemplo, nós estamos em aula de semelhança, então eu pensei em fazer uma semelhança, mas da onde que eu vou tirar a semelhança aqui, professor? Ora, nós vamos analisar o seguinte, eu vou fechar um triângulo aqui, ó, bem aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo aqui, vou chamar até aqui de ponto P. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque esse segmento EP aqui que eu tracei, ele vai ser paralelo com esse cara aqui, ó. Então a medida dele é x também, tá vendo? E ali eu tenho a medida BE, que é 1/4 de A. Então eu vou até desenhá-lo aqui para fora, ó. O que importa são as propriedades. Aqui é A sobre 4 e aqui é x, beleza? Analisando ele, olha só, eu tenho ali, vou colocar assim, ó, um ângulo e este ângulo aqui com um risco, só para poder diferenciar esses dois ângulos. Não sei quanto mede cada um deles, mas identifiquei eles dessa forma. Agora eu gostaria que você analisasse esse triângulo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Ou seja, o triângulo ADE. O triângulo ADE, pessoal, ele também é um triângulo retângulo, bem aqui no ponto A. Ok? E olha só que interessante, como aqui está formando o ângulo de 90, esse ângulo aqui de dentro que eu estou riscando para vocês, que é com um risquinho, ele vai ser complementar com este ângulo aqui. E já que ele vai ser complementar, vai ser o próprio cara igual ao que estava aqui, ó. E aí então este ângulo aqui embaixo, ele vai medir também a mesma coisa que o triângulo aqui, o ângulo aqui no ponto E. Então você reparou que esse triângulo, que é o B, E e P, ele é semelhante com o outro triângulo aqui, ó, que é o EAD, onde aqui é o 90, aqui é o risquinho e aqui é o ângulo cortado. As medidas desse triângulo ADE, nós temos, veja bem que aqui é o 3/4 de A, veja bem que aqui é a A, porque é o lado do nosso quadrado. E aqui vai ser a hipotenusa, esse segmento DE, que por Pitágoras, nós não tivemos ainda aula de Pitágoras, pessoal, mas se tem uma coisa que é básica na geometria é o teorema de Pitágoras, né? Então eu estou utilizando ele aqui, estou partindo do princípio que todos os senhores conhecem, o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Então essa hipotenusa ela pode ser escrita como sendo a raiz quadrada de A ao quadrado mais 3/4 de A ao quadrado. Beleza? Vai ser essa a expressão aí. Com essas informações, pessoal, a gente pode escrever a semelhança, porque nós temos aqui ó, o lado oposto ao 90 graus e nós temos o lado oposto ao ângulo de um risquinho. Então nós vamos dizer que x está para o A sobre 4, assim como, olhando agora para o outro, comecei pelo x, que é oposto ao ângulo de um risquinho. É o A, está para a hipotenusa. E a nossa hipotenusa é essa expressão toda aqui, ó. Raiz quadrada de A quadrado mais 3/4 de A elevado ao quadrado. Faça essa conta aí, vou deixar para vocês. Você vai encontrar que o x é igual a A sobre 5. É só continhas, pessoal. Resolvido então o valor de x, o exercício pede qual é a área do novo quadrilátero. Como eu disse, o nosso quadrilátero era um quadrado, então a área dele vai ser nada mais nada menos do que A sobre 5 elevado ao quadrado. Também vou utilizar aqui a fórmula da área do quadrado, porque eu acredito também que seja um outro assunto, né, conhecido dos senhores. O lado elevado ao quadrado é a área, então aqui fica A quadrado sobre 25. Essa então é a área desejada, presente ali na letra A da nossa questão. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, aqui ó, eu omiti as contas, vou deixar para vocês. O resultado já está aqui presente para todos, ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham acompanhado. Desejo a todos bons estudos e muito obrigado.